A maior pretensão do diabo é nos deixar em dúvida, pois assim ele trabalha com mais facilidade. Onde existe dúvida, também existe medo, vergonha e inseguranças. Se fosse possível olhar dentro da mente de uma pessoa indecisa, observaríamos que, no geral, não lhe falta visão, mas clareza. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E como vocês já sabem, antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou e nos convidou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, mas todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração está cheio, como diz a Bíblia, e nós estamos aqui para falar daquele que tem enchido os nossos corações. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Maria. Oi, Bem-vinda, Maria. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer te receber aqui hoje. Eu conheço a Maria já tem alguns anos, né? Bastante. Já tem acho que eu fui Maria no teu foi casamento. No meu casamento, é verdade. Já tem muitos anos, então já tem mais de 13 anos aí, pelo menos, 13 anos. que a gente se conhece. É um prazer estar aqui hoje. Me sinto honrada. Receber você aqui hoje. E eu queria conhecer um pouco mais da sua história, né? Porque às vezes a gente conhece as pessoas há muitos e muitos anos, mas a gente nunca para ouvir tudo que aconteceu, um pouco mais da história daquela pessoa. E você é uma pessoa, Maria, que eu admiro muito. Eu admiro muito você, eu admiro muito além daquilo que você faz, né? Porque às vezes a gente ressalta muito o que a pessoa faz, né? Isso é mais fácil de perceber, é mais evidente. Mas eu admiro muito a pessoa que você é. Obrigada. Então eu queria muito que você compartilhasse aqui com a gente um pouco da sua história. Obrigada pelo convite, obrigada pela admiração. Saiba que a recíproca é verdadeira. Conheço você há muito tempo, assim, não dá para ter ideia, né, de anos, mas sim, fui no seu casamento. E eu estou muito honrada de estar aqui, de contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da minha trajetória, né, de vida. Já são 44 anos, então assim, tem boas histórias para contar, mas também tem histórias assim não tão felizes, mas eu acho que assim tudo leva a gente para um outro lugar, né? O processo faz muito parte da onde, né, nós estamos hoje. Ter passado pelo processo de amadurecimento, de crescimento. Então, isso nos dá sabedoria, isso nos dá maturidade. E eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito ligada à família, eu sempre fui muito preocupada com o próximo, isso desde criança. Então, isso é meu desde sempre. E há quem diga, né, que nem todo mundo é demasiadamente bom ou ruim. Assim, eu não conheci ainda esse meu lado ruim, também não quero conhecer. Prefiro ficar com o lado bom. Claro que defeitos nós todos temos, né? Sim. E isso, que bom que temos defeitos, Sim. né? Porque perfeito só o Senhor Jesus, né? Nós temos sempre que olhar para Ele, pedindo direção, pedindo sabedoria, porque ela com certeza é do alto que ela vem, né? E a gente vai aprendendo. Eu sou uma pessoa muito realizada na minha vida, mas eu já passei por alguns momentos bem delicados, né? Eu me converti aos 17 anos de idade, comecei a ir na igreja com a minha tia. Ia contra a minha vontade, óbvio, né? 17 anos você não quer ir para a igreja, mas você vai em troca de alguma coisa. É sempre assim, né? Aquele joguinho de troca. Fui, com 18 anos, eu já estava convertida, já era evangelista, depois virei obreira, casei com 21 anos, fui mãe aos 23. Nossa, tudo então foi muito rápido, novo. mas ser mãe sempre foi um sonho. Então o meu filho, ele foi planejado, não foi um susto, sabe? O Mateus veio num susto. Não, ele veio, ele foi muito planejado, ele foi muito sonhado. E eu lembro que
Quando nós decidimos ter filhos e não aconteceu logo de imediato, porque às vezes a gente pensa, né, eu sou jovem, Uhum. então assim, eu vou engravidar rápido, meu marido é jovem, então a gente vai engravidar rápido, e não foi assim. Foi mais de um ano tentando, tentando, e até que eu fiz a oração de Ana. E eu falei para Deus que o meu ventre era dele, que se Deus abençoasse o meu ventre, o meu filho seria para servir ao Senhor. Aí engravidei, nesse intervalo de 6 meses eu engravidei, não sabia que estava grávida, e vida que segue. Quando eu percebi que tinha alguma coisa de estranho no meu corpo, eu comprei o teste de farmácia, só que há 20 anos atrás não era assim tão tecnológico. É. Você tinha que esperar a urina de 3 horas para fazer. Então, Nossa. assim, da hora que eu fui dormir, eu coloquei o celular para despertar, tipo, 3 horas da madrugada, porque assim, a senhora ansiedade queria saber se ia dar positivo ou negativo. Fui pro banheiro, fiz o teste, deu positivo. Menina, mas me deu um ataque cardíaco, o coração acelerava, as pernas bambeavam. Aí eu não sabia se eu acordava meu marido ou se eu dobrava o joelho para agradecer a Deus. Foi aquele misto de emoção de, ao mesmo tempo, saber que Deus honrou o meu Ouviu. pedido, sabe? Uhum. Ouviu a minha oração e ali eu estava gerando uma vida. Então, assim, foi um misto de emoções. Eu dobrei meus joelhos, agradeci a Deus e falei assim: o meu filho será como Samuel, será para glorificar o seu nome. Acordei meu marido, aí ficamos felizes, fui trabalhar no outro dia, pronto, começaram os enjoos. É descobrir, parece uma coisa, é É descobrir que verdade. você tá grávida, começa. Enjoo, tontura, enjoei bastante tempo. Eu descobri, acho que foi em fevereiro, março. Mateus nasceu em novembro. Só que aí que veio o drama. Porque o Mateus nasceu, eu dei entrada no hospital com 7, 8 de dilatação, cheguei a dilatar tudo, queria parto normal, tinha tudo para ser parto normal, só que Mateus, ele não desencaixou, não ia direito. Aconteceu que eu não aguentava mais de dor. O médico me deu anestesia e fez a cesárea. Mateus nasceu, apgar baixo, foi para o berçário. Com 3 horas no berçário, ele teve uma crise de hipertonia. É como se fosse uma convulsão. Ele convulsionou, já foi direto para a UTI neonatal, já foi entubado. E nisso eu fui para o pós-parto, né? Que você fica numa salinha se recuperando, depois você sobe para o quarto. Quem é mãe sabe desse processo. E até então eu não sabia de nada, esperando meu filho para amamentar e ninguém me falava, minha família não me falava, não vinha nenhum médico falar comigo, mas ao mesmo tempo você está meio dopada por conta dos medicamentos. E veio uma equipe médica muito tempo depois, tipo umas 6 horas depois, falando que o meu filho tinha ido para observação, mas aí até então o que você acha? Ele nasceu é ictiriço que fala, né, meio amareladinho. Hum. Sim. Ele precisa amadurecer um pouquinho, mas ele vai voltar pro quarto, até porque nem os médicos sabiam como seriam as próximas horas do meu filho. Nossa. Quando eu vi que a minha família estava enrolando muito, dia seguinte, cadê o meu filho? Veio uma equipe médica, olha, o seu filho precisou ir para UTI, teve um probleminha, mas ninguém me falava assim, o real, o que tinha Uhum. realmente acontecido com o meu filho. Ele teve um AVC. Assim que ele nasceu, rompeu uma veia na cabecinha dele e ele já foi entubado e ele ficou tomando uma dosagem máxima de Gardenal para baixar, né, a convulsão. Aí ele Uhum. ficou totalmente hipotônico, então ele só respirava, ficava totalmente monitorado por aparelhos e eles já foram dando alimentaçãozinha por sonda para ele. Aí acabou que eu tive que ficar tirando leite para colocar na sonda, só que instinto de mãe. Minha mãe não me falava, mas eu via todo mundo tenso. O pai do meu filho não quis dormir comigo no primeiro dia, minha mãe que dormiu comigo, mas ninguém me falava. No dia seguinte eu tomei banho, falei, bom, ninguém veio me falar, eu vou até onde está o meu filho. Saí do quarto, meio que pegando pela lateral da parede e tem a pulseira, né? Perguntei, logo na frente tinha um balcão de informações no apartamento que eu estava e perguntei onde estava o Matheus. Ela me indicou, eu esbarrei na UTI neonatal. Quando eu li UTI neonatal, a perna já bambeou. Eu falei, tá bom, vou entrar lá para ver. No que eu entrei,
Eu só tinha 23 anos. Então, assim, uma Uma menina. menina vulnerável, não sabia, enfim, cheia de dúvidas, não sabia o que realmente tinha acontecido. E quando eu entrei, veio uma enfermeira e falou assim: Você é a mãezinha do Matheus? Eu falei assim: Sim, sou. Ela falou assim: Vem cá, eu vou te levar onde ele tá. Quando eu vi o meu filho numa incubadora, todo cheio de fios, e ele tinha um momento que ele tremia e voltava, tremia e voltava. Olha, eu falo assim, sem sombra de dúvidas, foi o pior momento da minha vida. De lá para cá, eu não consigo imaginar assim, dos altos e baixos da vida, aquilo para mim foi a pior imagem que eu tenho na minha cabeça até hoje. Foi o momento que eu vi o meu filho naquela situação. E o médico falar para você que ele não poderia te dar esperança porque as 48 horas são decisivas, né? E eu desabei ali. Aí eu questionei a Deus. Difícil. Foi esse o Samuel que eu te pedi? Eu pedi alguém para ganhar almas. E o Senhor me dá um filho praticamente morto. E vem aquela briga, sabe? Porque você se revolta. Imagina, Uhum. 23 anos e foi um propósito, foi planejado, foi orado. E você olha e você se vê naquela situação, você questiona imediatamente a Deus. Eu não questionei médico, eu não questionei ninguém. Eu questionei a Deus. Por que comigo? Por que eu? Eu consagrei o meu ventre ao Senhor. Como que ele vai ganhar almas desse jeito? Só que saiu dali, eu chorei muito. Chorei, chorei, chorei. Fiquei um mês indo para o hospital todos os dias, porque meu filho ficou um mês internado. Eu fui embora do hospital sem o meu filho nos braços. E tinha que voltar, e questionando a Deus. Passado um mês, o Matheus recebeu alta, foi para casa e tem aquele medo. Até quem é mãe de primeira viagem de filhos normais já fica olhando se está respirando, Sim. depois que dá a mamar para ver se arrotou, como tá. Imagina eu com uma criança que eu não sabia, 23 anos, uma criança com paralisia cerebral que teve uma hemorragia no cérebro e fez inúmeros exames. Então ali começou a minha eu não digo a minha luta com Deus, mas começou o meu crescimento espiritual. Porque você lidar com questões espirituais no dia a dia não é que é fácil e também não é impossível, mas você lidar com uma situação em que você fez um voto com Deus, porque o meu filho foi um voto com Deus. Só que hoje, olhando para trás, Deus me deu um Samuel. Ele é o Samuel que Deus me deu. Só que é o Samuel aos olhos de Deus, porque o Uhum. Mateus, ele é uma criança encantadora. Eu não seria 1% do que eu sou hoje se não fosse por ele. As pessoas em torno do Mateus, ele tem... Eu falo que foi um anjo que Deus enviou na minha vida. Não tem uma pessoa que não se sente cativada pelo Mateus, não tem uma pessoa. Eu digo tanto a nível de familiares como nos círculos de amigos nossos, que fala que o meu filho não tem como olhar para ele e não ver Deus. Então, assim, às vezes os planos de Deus, eles acontecem, mas não é exatamente da forma como eu pedi, é da Uhum. forma como ele quis. Então, o Mateus, ele veio para mim como um aprendizado, assim, muito grande. Só que, claro, o que muita gente pensa, né, e que as pessoas não têm paciência, é de esperar o tempo de Deus. Eu queria uma resposta imediata. Uhum. Eu queria uma resposta ali. Não pedi isso. Por que que o Senhor me deu? Que almas que ele vai ganhar? Hoje, sem dúvida, o Mateus com 20 anos, ele ganha muito mais almas do que muitas pessoas que estão aí, sabe? Falando de Deus, eu digo de modo geral, eu nem Uhum. falo sobre igrejas, eu digo de modo geral mesmo, Uhum. ele ganha muito mais almas, assim, em todos os sentidos. Hoje, eu estou no meu segundo casamento, o meu atual marido não é o pai do Mateus, e ele fala assim, a minha vida não é a mesma depois do Mateus, ele me fez olhar a vida de um modo diferente. Amigos, família, os meus familiares falam: "Mateus é um anjo, quando ele vem para cá, parece que ele une a A família". paz.
sabe? Ele junta pessoas, é paz, assim, não é fácil, o dia a dia não é fácil. Tudo para eles são mais difíceis, mas sabe quando as pessoas perguntam para mim como é ser mãe de uma criança especial? Eu falo para a pessoa, eu faço a mesma pergunta para você, como é ser mãe de uma criança normal? Porque para mim ser mãe do Mateus é normal. Para mim é normal trocar fralda, para mim é normal dar comida, para mim é normal levar no neuro, para mim é normal tanta coisa que para muitas mães não é. Uhum. Então, assim, eu digo que tudo, né, Deus é bom em todo tempo, e ele é bom em todo tempo. Às vezes a gente só não sabe esperar o tempo certo de Deus, ou a gente não sabe entender quais são os propósitos de Deus, e é o que eu sempre falo, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. É impossível, eu digo que é impossível quando você tem um relacionamento com Deus, Deus ele não responder a tua oração. Mas existe um porém, é no tempo dele e do jeito dele, e no propósito dele, né, porque os planos de Deus são muito maiores do que os É nossos, verdade. né, muito maiores. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam exatamente no nosso tempo, do nosso jeito, exatamente como eu projetei, Deus vai idealizar. E muitas vezes acontece exatamente nessa sequência, ou às vezes não. Às vezes ele inverte, porque se ele te desse exatamente como você desejasse, talvez você não ia permanecer ali, né? Então é no tempo dele, do jeito dele, porque ele vê, ele ouve coisas que a gente não vê, e ele olha lá na frente. E lá na frente, às vezes, o não de Deus, que vai doer muito pra gente, é o não mais incrível que a gente vai receber, porque o sim lá na frente vai ser extraordinário. É verdade. A Maria estava falando, você falou que o seu atual marido não é o pai do Mateus, mas é o pai do É, Mateus. É. É o pai, além de Deus ser o pai do Mateus, que foi quem te deu, ele sim. deu para você não só um companheiro de vida, como um pai que o teu filho merece, um Sem pai que o teu dúvida. Samuel merece, É É verdade. né? verdade. E você falou, ele mesmo disse que ele não sabe como seria a vida dele sem o Mateus. Ali o Mateus já ganhou. O Samuel, o Sim. seu Samuel ganhou uma alma, um exemplo de vida, né? Até porque Uhum. a gente sabe, uma criança atípica dá trabalho. Uma atípica também vai dar trabalho. Sim. Do mesmo jeito, assim, são trabalhos diferentes, mas é trabalho. E ser mãe é ser mãe. Eu não Exato. sou mãe, eu só sou tia. Eu só sou tia da pequena Alice, mas eu sei, eu vejo o trabalho que é criança, gente, vai dar trabalho, né? Mas para mãe não é Não trabalho. é amor. E as pessoas aprendem, inclusive, o que é amor. Por exemplo, o Mateus, tudo para ele tem que ser adaptado. Então é o que meu marido fala, né? Antes eu não olhava se uma guia era rebaixada, se tinha acessibilidade, onde tem rampa. Hoje, quando ele olha uma vaga de deficiente, que ele vê que ali não tem um deficiente, ele fica revoltado. Por quê? Porque quem é deficiente, isso eu não estou falando do meu filho, porque o meu filho a gente tira, a gente põe na cadeira, eu estou falando do deficiente que está sozinho, que ele Uhum. vai parar sozinho, ele vai tirar a cadeira e ele vai sair dali. Então, assim, é o que ele falou, ele começou a ver todo o entorno dele, num todo. Se ele tá na rua, ele para o carro. É sério, ele para o carro e ele ajuda, e ele pergunta. Ele falou assim: eu nunca passo. Sabe que não é por maldade, é que passa despercebido. Uhum. A Uhum. pessoa não começa a olhar com detalhes para determinadas coisas até você precisar passar por aquilo, né? Ou até você estar naquela situação. Então, tudo hoje, por exemplo, quando a gente vai comprar um carro, o meu carro tem que ter porta-malas. Por quê? Por causa da cadeira de rodas. Então, assim, você tem que pensar num todo. Numa viagem, tem que ter o assento X, porque senão não dá para colocar a cadeira dele. Então, tudo é muito bem pensado. Então, quando você entra numa aeronave, você já olha assim, nossa, como que um deficiente sentaria aqui? Você começa a pensar mais no Você se outro, torna No mais outro. mais empático. empático, você começa a pensar no outro, ainda que eu esteja sozinha. Eu começo a olhar o entorno, assim, você fala assim, nossa, realmente, aqui é adaptado, não, aqui uma pessoa não conseguiria. Então, você vê que você começa a olhar para detalhes que até então você não olhava, passava
enfim, passava, sabe? Porque o nosso dia a dia é muito corrido. E eu volto a falar, não é porque as pessoas são más ou porque elas não se preocupam, é única e exclusivamente porque hoje as pessoas têm uma vida muito mais corrida do que antes, né? A gente está fazendo algo aqui pensando no que vai fazer amanhã e daqui a pouco resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes você não consegue olhar para o lado e ver que ali às vezes uma pessoa precisa de uma ajuda para atravessar a rua. Uhum. Então, assim, o Matheus ele trouxe isso para todo mundo. Hoje ele está com uma cuidadora que ela só tem 18 anos. E ela foi um presente de Deus, assim, nas nossas vidas, porque ele tinha uma cuidadora, que já ficava com ele há 5 anos, e ela foi embora e eu fiquei na mão. Falei, bom, gente, agora, como que eu vou trabalhar, dar conta do meu filho, enfim, ter essa rotina toda, e ao mesmo tempo trazer uma pessoa de confiança, porque o Matheus, ele não fala, né, ele é totalmente dependente, ele não fala, ele não anda, mas ele se comunica muito bem através de gestos e olhares. E eu comecei a orar, eu falei, meu Deus, o Senhor permitiu que a cuidadora dele fosse embora. Então, assim, o Senhor vai prover outra pessoa, porque o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe da necessidade do Matheus. Aí nós fomos viajar, foi até no feriado do carnaval, aí o meu marido falou assim, a Maria Clara não sai da minha cabeça. Falei, então, mas ela só tem 18 anos. Ele falou assim, mas ela é formada em técnica de enfermagem. Então ela sabe lidar com, enfim, com certas condições. Falei, tá, vamos fazer um teste. Ela fez o teste. Em menos de um mês ela já estava dando banho no Matheus. O Matheus apaixonado por ela. Ah, Ela é cristã. E o Matheus, ele tem uma calma com ela, uma tranquilidade, uma sintonia. Ela dá café da manhã, ela dá almoço, ela dá banho nele, ela tira ele da cama. Ou seja, às vezes Deus está te dando a bênção e você está questionando ainda, né? Porque quando você olhar para a situação, você fala, gente, mas ela só tem 18 anos. Foi o caso de Davi, né? Uhum. Gente, mas ele é muito só um pequenininho, menino. é só um menino, ele é muito franzino. E era escolhido de Deus. E quando meu marido falou da Maria Clara, mas ela só tem 18 anos, eu conheci ela com 1 ano e meio, muito neném. caramba. E às vezes Deus permitiu que aquela menininha crescesse e conhece o Matheus desde pequenininha, porque eu moro no mesmo condomínio desde que eu vim de São Paulo para cá, 19 anos. E eu vi a Maria Clara crescer e hoje ela cuida do meu filho, assim, com muito amor, muita paciência, muito carinho. Então você vê o cuidado de Deus em cada detalhe, né? É O que eu verdade. tô achando interessante a gente tá gravando agora, mas a gente já tá tendo um belo papo, já tem um Já bom tem um bom tempo, né? tempo. E o que eu acho muito engraçado, eu conheci a Maria uma vez só, mas foi muito rapidinho. Então hoje eu pude conhecer a Maria um pouco mais. E achei incrível o quanto durante todo esse tempo, em nenhum momento você se vitimiza. Porque você teria motivos, humanamente falando, ou não vou nem dizer humanamente falando, com a sociedade em que a gente vive hoje em dia, que tudo se tornou motivo de vitimização, né? Em nenhum momento você fez isso, né? Você agradeceu a Deus, você questionou a Deus e você estava certa naquele momento, né? Quem nunca fez isso, né? Poxa vida, meu Deus, não foi isso que eu pedi. Mas quando Deus te deu a resposta, você aceitou, né? E aí Deus foi e é a segurança, né? A gente tem 5 anos uma pessoa cuidando, então imagina, 5 anos já é uma pessoa de extrema confiança. Deus tirou, ao invés de você questionar, você falou, não, meu Deus, do mesmo jeito que o Senhor tirou, e aí Deus vai e te dá uma pessoa que cresceu junto, que você viu crescer, então que você conhece a índole, então que vai ser até mais fácil de conviver, né? Uma pessoa mais nova, enfim. E ao invés de você questionar, você falou, não, meu Deus, eu sei que o Senhor vai me dar. Porque eu acho que isso que faz a diferença. A nossa reação, né? A nossa reação diante do... Porque aí vai vir a adversidade. Sim. E Deus vai estar olhando. Como você vai reagir? Porque é a luta, né, amada? A nossa vida é feita de luta atrás de peleja. Não, e isso que você vivenciou, né, que imagina, né, você espera o seu filho e aí
já é difícil se preparar para a maternidade e aí se ver como uma mãe atípica. Eu imagino, assim, tudo que deve ter passado na sua cabeça, ainda mais sendo tão jovem e numa época que não se falava como se fala hoje, É, A né. linguagem era outra. Não é tão, não tem tanto apoio, as pessoas não conversam tanto a respeito disso. Eu achei muito legal o que você falou a respeito de como isso abre a nossa mente, não só para necessidade, você abriu a sua mente não só para a necessidade do Mateus, mas de todos que precisam ter acessibilidade, né. E realmente é o que você falou, não é porque as pessoas são ruins, mas porque de fato às vezes os olhos não se abriram para Exato. aquilo. Às vezes a gente fica tão centrado em nós mesmos, como você mesma disse, em tudo que a gente precisa fazer, a gente fica tão mergulhado nas nossas próprias questões que a gente não consegue observar o outro. Hum. Eu vivenciei isso um pouco com o nascimento da Alice e eu falei pro Alan, né, que depois que a Alice nasceu, eu passei a amar muito mais todas as crianças. Hum. E isso é real, a gente cria um amor e a gente olha para outras crianças como se fosse o nosso filho, Exato. né. Então você vê um lugar que não tem acessibilidade, onde não tem como se locomover, uma pessoa que tá precisando, que tá numa cadeira de roda, eu imagino o quanto que isso mexe com você, independente do muito. Mateus estar ali ou não. Então vira de fato algo que é para um bem coletivo, a gente realmente vai se desligando da gente e pensando mais no outro. A gente lê um livro, O Ego Transformado, que fala uma coisa muito interessante, né, que a verdadeira humildade, ela vem da gente se esquecer um pouco de nós Da mesmos. gente. E é muito Verdade. difícil a gente se desligar um pouco da gente para poder ver o outro, né. É verdade. Sair desse lugar, né, de sair desse egocentrismo, né. É, Foi o que a Simone falou a respeito de se vitimizar. Menina, olha, se tem uma coisa que eu fico, assim, mexida, são pessoas que se vitimizam. Que às vezes, assim, eu não estou comparando problemas. Eu acho que todo mundo tem as suas particularidades, os seus sim, problemas, e tudo bem, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Óbvio que quando você tem Deus, não é que não, os problemas não vão vir, sim, a doença não vai vir, você está totalmente imune, muito pelo contrário, elas vêm, mas ao mesmo tempo você sabe para quem pedir socorro, você sabe para quem você vai dobrar os joelhos e você vai chorar, para quem você vai pedir socorro. Se vitimizar, assim, eu nunca me coloquei nesse lugar, nem quando eu era muito novinha. Eu acho que foi a parte que eu me descobri mais forte, foi isso: "Ah, eu tenho que acordar quantas vezes para tirar leite? Eu vou tirar, encher um monte de mamadeirinha, no outro dia cedo eu já estava na maternidade". A minha mãe me olhava assim e falava assim: "Meu Deus, eu tô com medo da minha filha cair numa depressão". E eu não tive depressão nenhuma, muito pelo contrário, eu queria que meu filho saísse daquela UTI, então eu ia, levava, ficava ali o dia inteiro. Quando ele foi para o berçário, eu lembro como se fosse hoje, ele foi para o berçário, recebeu alta da UTI, depois ele vai para o berçário para aprender a mamar, para eu aprender a lidar com ele, para eu poder saber lidar com ele em casa. uhum, E eu lembro que a fono estava estimulando, né, a deglutição dele para ele ter a primeira mamada. E aquilo para mim, eu não via a hora, eu estava numa ansiedade muito grande de poder segurar o meu filho no colo, porque até então ele estava ligado por aparelhos, e amamentar ele. Só que teve um problema no plantão, justamente no meu horário, e eu não consegui amamentar o Mateus. E a enfermeira que estava lá, eu falei assim: "Deixa eu amamentar ele, por favor". Ela falou assim: "Não, mas a fono tem que estar junto, porque se ele engasgar, claro, tem tudo isso, se engasgar pode não voltar". Eu virei para ela e falei assim: "Eu esperei tanto por esse momento. Deixa eu colocar ele pertinho". Foi assim, e eu chorando e pedindo para ela isso, porque eu não dormia à noite esperando por aquele momento de ter o meu filho no braço e amamentar ele. E ela me deu o Mateus, quando ela colocou, ele já veio no instinto, já segurou e já começou a mamar. Aí eu peguei e falei assim: "Meu Deus,
como não amar o Senhor? Como não agradecer, sabe? No primeiro momento, a gente brigou. Eu fui mal criada, mas enfim, Deus, ele conhece o É nosso pai, né? O coração. pai conhece a nossa malcriação. Ele conhece, ele sabia da expectativa que eu gerei em cima de cada detalhe, de montar o quarto, enxoval. Quem é mãe sabe, você vive cada momento, os familiares, vocês, né, que a Débora tem a Alice, vocês, todo mundo espera junto, todo mundo vive aquela gestação junto com você. Então, assim, eu sou filha única, então, assim, o único neto da minha mãe, sabe, da minha geração, era eu e mais 2 primas que estavam grávidas ali próximas, então uma teve, aí o próximo ia ser o Mateus. Então, assim, gera-se uma expectativa na família também por aquele acontecimento, né? E quando vai tudo enfim, na contramão daquilo do que você idealizou, que realmente, às vezes, é sério, eu me pergunto como que as pessoas conseguem encarar seus problemas sem Deus. Assim, é sério, assim, independente de religião. Eu não sei como as pessoas conseguem lidar com os problemas. Por isso que hoje a gente tem muito caso de depressão, Sim. suicídio, porque elas acham que elas tirando a própria vida, elas vão estar resolvendo algum tipo de problema ou que elas vão estar indo para algo melhor, e não é. Uma coisa eu falo, se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, eu não teria dado conta. Eu não teria dado conta mesmo, porque é só quem é mãe sabe, e não é fácil. Então, voltando pro tema que você falou de se vitimizar, eu nunca estive nesse lugar, eu nunca me vitimizei, muito pelo contrário. Eu acho que o Mateus sempre me impulsionou a querer ser mais, a querer crescer cada vez mais para que eu possa proporcionar bem para ele, sabe? Porque tudo para uma criança especial é muito caro, é muito caro. Desde o leite, da fralda, da cadeira. Hoje ele tem uma cuidadora, por conta da idade dele, minha mãe não consegue mais cuidar dele, e a minha mãe esteve comigo desde o nascimento do Mateus, ela veio morar comigo, então ela cuidou dele até quando ela pôde. Então, assim, não teve um momento na minha vida que eu pensei em desistir. Nenhum. Muito pelo contrário, quando vinha as dificuldades, eu falava, agora que eu vou para cima, porque você se torna uma pessoa muito forte, assim, que é o que eu falo, olhando para trás, eu não seria 1% do ser humano que eu sou em todos os sentidos da minha vida. Eu digo em questões espirituais, de você saber exatamente quem Deus é, quem você é para Deus, a sua identidade para Deus, quem Deus é para você, e em tudo, você vê Deus em tudo, em cada detalhe. Eu vejo Deus na minha vida. Mas como você consegue? Olha o óbvio. Olha para mim, eu não preciso estar numa posição de vítima para que alguém venha, sabe, se penalizar. Ai, tadinha da Maria. Muito pelo contrário. Eu queria, assim, eu fui em muitos lugares de centro de reabilitações. E você vê as mães no centro de reabilitação, você vê, assim, o frangalho em pessoa, o ser humano abatido que é aquela mãe. Você acha que aquela criança vai ser como em casa? Porque em casa é assim, chego em casa com o Mateus, ele gosta de música, eu ligo música, eu danço com ele, eu canto com ele, eu coloco música que ele gosta, às vezes eu coloco músicas que eu gosto e ele não gosta, eu volto para a música dele. Então, assim, ele tem um ambiente feliz. Mateus já viajou para vários lugares. Nós nunca tivemos limites Você não para se eles. limita. Não, a gente não se limita para nada. O meu marido tem 2 filhos do primeiro casamento dele, o Henrique e o Gabriel, que quando eu comecei a me relacionar com meu atual marido, eu pensei muito nos 2 meninos, né? Porque até então o Mateus é diferente deles. Eles não vão jogar partida de futebol junto, eles não vão fazer as mesmas coisas. E como que os meninos iam olhar para o meu filho? Existem sim momentos de muitas dificuldades, existem momentos de exaustão, porque eu sou profissional, eu trabalho, eu sou profissional, sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou ser humano. Exato. Então, assim, você achar que é tudo lindo, perfeito e maravilhoso, não é. Tem sim os seus momentos difíceis, né? Porque de repente alguém vai assistir e fala assim, nossa, mas
ela está romantizando. Não estou romantizando, é exatamente isso. Foi o que eu falei desde o início. Se não fosse Deus, eu não seria capaz de nada disso. Porque sim, tem os momentos que vem Bate o bate o cansaço. cansaço, sabe? Tem os momentos que você se questiona de muitas coisas, até hoje, mas aí, ao mesmo tempo vem o Senhor e te mostra que olha quão abençoada, agraciada você é. E você se torna sensível à voz de Deus. E quando eu estou abatida, eu não vou me abater na frente do meu filho, porque ele não precisa, porque ele já vive limitado numa cadeira de rodas. Ele depende de alguém para dar água, para dar comida, para dar banho. Então, assim, o que eu puder proporcionar de bem-estar para ele, eu vou proporcionar. E se foi um dia difícil, seja no meu trabalho, na minha vida, ele vai ver a pessoa mais incrível do mundo na frente dele, porque ele merece sim ver essa pessoa incrível na frente dele. Quando eu entrar no meu quarto, fechar a porta, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou chorar diante do meu Deus. Porque ele que vai me levantar e eu vou descer a escada dançando, porque eu desço a escada dançando para ele, só ele vê, ninguém vê, graças a Deus. Eu desço a escada dançando, ele olha, ele sorri. Então, assim, ver o sorriso dele, quando eu tô estacionando o carro na frente de casa, que eu já escuto os gritinhos dele, tipo, a minha mãe chegou, e o olhar que ele me olha, fala assim, Mateus, você ama a mamãe de que tamanho? Ele olha pro céu, porque eu ensinei pra ele, falei assim, eu amo você do tamanho do céu. Aí eu pergunto pra ele, filho, você ama a mamãe qual tamanho? Ele olha pro céu, eu oro com ele, eu falo de Deus pra ele, eu falo do amor de Deus pra ele. Eu sei que ele tem passaporte livre pro céu. Eu sei que ele tá salvo, eu sei que ele é um anjo, mas ainda assim eu falo de Deus pra Sim. ele, eu agradeço, eu falo da bondade de Deus pra ele, porque ele entende tudo. Por que ele não vai entender do meu Deus? Sim. É verdade. Por que ele não vai entender que todos os dias a gente agradece ao Papai do Céu por tudo? Claro que a gente agradece. Claro que eu falo de Deus para ele. E ele sabe quem é Deus. Eu pergunto, filho, onde está o Papai do Céu? Cadê o Papai do Céu do Mateus? Ele olha para o céu. Então eu oro com ele todos os dias, eu falo de Deus. Ele tem um lar feliz. E não é porque eu estou feliz todos os dias, porque ninguém está feliz todos os dias. Mas eu tenho a minha particularidade com Deus. Eu sei para quem eu peço socorro. Né? E os nossos filhos não precisa ver, principalmente ele, né, que eu já falei, ele já vive tão limitado naquele mundo dele que não deve ser fácil. Às vezes ele tá com dor, ele tá chatinho, ele tá irritado, eu não sei o que é porque ele não fala. Entendeu? Eu não sei se ele tá com uma dor de cabeça, não sei se ele tá com uma dor na coluna por ficar sentado muito tempo, ou não sei. Mas e por Deus, às vezes eu pergunto, meu Deus, me mostra por que o Mateus tá tão irritadinho, por que ele tá tão chatinho, por que ele tá assim. E eu vou perguntando, e o Mateus vai falando que não, e quando chega no que é, ele fala que é, tá, vou lá, dou um remedinho, já coloco uma música, ou levo ele para passear, e ele passou, eu começo a dançar para ele, cantar as músicas que ele gosta. Então, assim, eu vou trazer o melhor para ele. E a gente, claro que o amor de Deus, ele é incomparável. Mas quando você vira mãe, você entende um pouquinho do que é esse amor de Deus. Mãe, pai, enfim. Você começa a entender o que é você se doar, você dar vida pelo outro. Quantas vezes eu falei assim, eu iria fácil pro lugar do Mateus na cadeira de rodas só para ele ter a sensação do que é andar, do que é ter uma vida, eu iria pro lugar dele. Mas sem sombra de dúvidas. E hoje, se Deus aparecesse para mim, diante de mim e perguntar, olha, eu vou te dar uma chance de voltar 21 anos atrás na sua vida e você puder escolher, eu escolheria ser mãe do Mateus de novo, e de novo, e de novo, e de novo, exatamente como ele é. Que lindo. Como é que eu falo agora? Não sei nem o que dizer. Gente, pequeno momento de... Não, mas realmente é muito lindo isso, né? Você lindo. como mãe, então... É lindo. Ele é maravilhoso. Eu já tô doida pra conhecer você, Mateus. É verdade, é verdade. Sim. E o que eu vejo na Maria, eu posso falar de fora, porque Débora já é amiga, né? Conhece há 13 anos. Conhecendo você agora, quem olha para Maria
Eu lembro que a primeira vez que eu te vi foi no seu trabalho. Você é maravilhosa. Obrigada. E eu lembro que, eu não sei por qual motivo, acho que você tocou no nome do Matheus e tal, e aí acho que a Débora me mostrou o seu Instagram e eu vi o seu filho. Quem olha pra você maravilhosa, maquiada, arrumada, trabalhando em embelezar pessoas, vamos assim dizer, né? Então você tá sempre muito linda, muito arrumada, muito sorridente. Não Gentil. imagina, gentil, não imagina quem é por trás. A gente estava conversando antes sobre a vida do Instagram, né? A vida perfeita do Instagram, sim. né? Não imagina que quando você posta dançando com seu filho, algumas horas depois você pode ter ido chorar aos pés de Jesus, Uhum. né? Então, realmente é muito legal ver você falar isso, me abençoa, me inspira, e eu tenho certeza que Me abençoa abençoa muitas também. pessoas, porque às vezes a mãe de uma criança típica está amaldiçoando o seu filho com palavras de esse moleque não para quieto, enquanto você tá querendo dançar com seu filho. Uhum. Né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, não só a gratidão de que você tem com o filho que Deus te deu, com o seu Samuel, e para a mãe abençoar o seu filho ao invés de para quieto, você não para quieto, enquanto você, como mãe, poxa, queria tanto que meu filho não parasse quieto, Sim, né? é verdade. Não A gente- tem um dia que o Matheus ele não saiba da importância dele na minha vida. Um dia, assim, por isso que eu acho importante, quem é mãe, pai, de crianças, assim, de filhos, no geral, façam seus filhos sentirem o quanto eles são amados, o quanto eles são importantes, porque ele vai entender um pouquinho do amor de Deus. Eu falo um pouquinho porque eu não daria o meu Mateus por uma humanidade inteira, mas Deus deu o filho dele. Então você consegue entender um pouquinho, porque assim, para mim eu amo o Mateus de uma forma tão gigantesca, assim, é muito maior do que eu. Imagina o amor de Deus para com nós, Que de deu dar o filho, né? filho, exatamente. Então, assim, é muito grande esse amor. Então, não tem um dia sequer que eu falo pro Matheus que ele é o cara mais incrível do mundo, que eu amo muito ele, que ele é maravilhoso, que ele é especial, que ele é fundamental na minha vida. Eu não durmo sem antes o meu filho dormir sabendo que ele é o cara. Ele é a pessoa mais incrível que eu conheço, eu falo isso para ele todos os dias. Então a gente está falando de rede social, eu não posto nada que eu não vivo. Eu não posto nada para impressionar ninguém. Se eu postei alguma coisa, tem vezes que eu fico tempo sem postar, tem vezes que eu posto uma coisa atrás da outra, mas é o que eu vivo. E é o que a gente estava falando antes, né? E aquilo não é 1% do que eu vivo todos os Não. dias. Porque eu posso realmente hoje ter dançado com ele e daqui a pouco ele não tá bem, ele pega muito pneumonia muito fácil e muitas das vezes eu tô no meu trabalho e a menina vai monitorando a febre dele para mim e nisso eu tô ali trabalhando, focada, eu não deixo cair a peteca e eu não vou deixar, porque o Deus que tá comigo, ele é o Deus que me sustenta e eu não vou deixar a peteca cair nunca. Eu cheguei em casa de madrugada com o Matheus queimando em febre, deixei monitorando e fui trabalhar, sabe por quê? Porque assim, a cura do Matheus não sou eu. Eu sou a mãe do Matheus, eu não sou a cura dele. Então, assim, ele vai estar medicado, ele vai estar em boas mãos, eu vou ali tocar o meu trabalho. E posso falar, ninguém no meu trabalho nem sabe o que está acontecendo. Porque eu vou chegar no meu trabalho, às vezes a colega de trabalho não vai estar tão bem. Ou às vezes muito pior do que você. E você já vai chegar derrubando a sua insatisfação, a sua tristeza, você já vai chegar jogando o teu fardo em cima de uma outra pessoa que você também não sabe como está a vida dela. Então, assim, eu não levo para ninguém o que eu passei, o que eu deixei de passar, eu entrego para Deus. É só Deus que sabe. Tem dia que eu estou trabalhando ali, todo mundo fala, nossa, mas todo dia você está sempre assim? Todo dia eu estou sempre assim. Às vezes por dentro não, mas quando eu desço do meu carro, eu deixo ali os meus problemas, eu vou trabalhar, eu entrego o melhor no meu trabalho, porque eu falo que tudo que a gente faz, tudo que eu faço é para Deus. Tudo, não tem nada. Se eu vou para a cozinha, eu vou fazer uma comida, eu vou fazer
que seja um arroz, um feijão, eu faço como se estivesse fazendo para o Senhor. Eu não gosto de fazer nada por obrigação. No meu trabalho, mas você é chefe de caracterização. Se o negócio está pegando fogo, eu fiz curso de maquiagem, por que eu não posso ir lá maquiar? Eu vou lá, eu faço maquiagem, eu avalio pele, a gente vai, cuida da parte de criação. É enlouquecedor como qualquer trabalho. Mas eu consigo desligar uma chave, ligar outra e não envolver, misturar as coisas. Porque às vezes, no ambiente de trabalho ou não, as pessoas elas já chegam reclamando. Ela já chega reclamando porque tá sol, tá reclamando porque tá frio, reclamou porque choveu, reclamou porque o ônibus demorou. As pessoas só reclamam. Só que elas não sabem que elas estão trazendo para a vida dela maldições. Porque se você agradecer porque tá sol, você vai ter um dia legal. Se você agradecer porque tá frio, porque tá chovendo, só agradece. Meu Deus, muito obrigada. Eu agradeço a Deus até pelas tribulações, porque daquilo eu tive um aprendizado. E isso não é da noite para o dia. A gente não tem esse amadurecimento da noite para o dia. Isso a gente vai construindo, sabe? Dentro de nós. É a nossa comunhão com Deus que nos leva para esse lugar de amadurecimento, né? De maturidade. Porque as pessoas falam assim, parece que é muito fácil. Não é fácil. Não, ninguém tá dizendo que é fácil, né? Exato. Então, assim, família, né? A minha família é de São Paulo, eu moro no Rio há 19 anos. Então, assim, muitas das vezes acontecem coisas comigo, na minha casa, que a minha família não vai ficar sabendo. Porque, assim, não é que eu tenho que mostrar só o lado bonito. Sim. É que se eu ligar reclamando, não vai mudar Não vai a minha resolver. situação, não vai resolver. Se eu chegar aqui e falar assim, meninas, não tá fácil. Porque a economia não tá fácil. Não vai mudar. O que vai mudar é isso, né? O que a gente estava falando. É você compartilhar coisas gostosas, você compartilhar coisas boas. E eu acho que, assim, a gente tem que compartilhar, vamos assim dizer, as nossas dores com quem a gente sabe que vai nos abençoar, né? Porque às vezes a gente vai procurar uma ajuda e a gente não vai encontrar ajuda. A gente vai procurar um consolo e a gente vai encontrar dúvida. Ao invés de te abençoar, vai te amaldiçoar, né? Então, realmente, chorar aos pés de Jesus, ter amigos que a gente sabe que pode contar. A gente gosta do livro do Tiago Brunet, né? Sobre os estratégicos, íntimos e necessários. A gente sabe que nem todo mundo dá para ser íntimo. A gente não pode expor a nossa intimidade para qualquer pessoa, porque não vai resolver. Não vai. Tem coisa que é só Deus que vai resolver. A Bíblia diz, abre a porta do teu quarto e ora, em secreto, porque ele vai falar, é ele que sabe, né? Então, ligar, eu tava vendo uma pregação de um pastor que falava assim, às vezes você tem mania de expor o seu marido para suas amigas, ridicularizar ele e tal, não sei o quê. Você expor um problema, aí reclama da chuva, reclama do sol, reclama do filho, reclama do marido. E isso que você falou, até sobre a romantização, né? Eu tenho a sensação, às vezes, que o simples fato de você, como você falou, ver o lado bom, ser grata, confiar em Deus e desfrutar daquele momento, tá errado. Então, se normalizou tanto a reclamação, se normalizou tanto a vitimização, como você falou, a pessoa teve um dia ruim, ela já sai despejando ali em todo mundo, porque foi isso, porque aquilo outro. E sim, como se tivesse um respaldo, né? Exatamente. E realmente todos temos dias ruins, né? Sim. Mas às vezes ficou tão normal ter dias ruins, descontar no outro um dia ruim, ou sair falando, né, sobre tudo e reclamando, que quando a pessoa não faz isso, tá romantizando. Tá romantizando. Tudo pra ela é bom. Tudo pra ela é fácil. A Poliana. Tá vivendo no mundo de Bob. Não é romantizar. Desfrutar a vida ou olhar com outros olhos não é romantizar. E você falou sobre uma coisa que eu achei muito legal que você falou e que me toca, que é sobre... Você falou assim, poxa, eu não sou a cura do Mateus.
Então eu vou, me arrumo, eu vou trabalhar, eu continuo fazendo as minhas coisas. E isso para mim me mostra, Maria, muita confiança em Deus. Hum. E você ter essa fé de confiança, é o que o nosso sogro sempre falou muito, você ter essa fé de confiança de você realmente, porque é muito fácil falar, eu entrego nas mãos de Deus, mas entregar de fato nas mãos de Deus é extremamente difícil, porque exige confiança. Entregar é isso, é eu saber que Deus vai cuidar do meu filho enquanto eu estou Enquanto lá eu tô lá, trabalhando. fazendo Isso. aquilo que Deus me colocou para fazer e fazendo com alegria e fazendo com gratidão, como você mesma disse, mesmo às vezes estando cansada, mesmo às vezes ali ninguém sabe o que tá acontecendo dentro de você, mas você tá ali com uma cara boa, né, tratando as pessoas com Sim. gentileza. Eu nunca te vi sendo grossa com ninguém, falando assim de qualquer jeito com ninguém. Então assim, caramba, isso ensina a gente, sabe? Isso Muito. ensina. Eu até lembrei desse versículo que fala: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E eu vejo isso, assim, você falou aqui com a gente sobre confiança na prática, não só na Ela teoria, vive. mas na prática. E em todo momento que você está aqui falando, você falou assim: eu não sei o que eu faria se não fosse por Jesus. Então, reconhecendo o Senhor em todas as fases que você viveu. E com isso, Deus fez aquilo que a Simone falou, né? Ao invés de reclamar, você tá ali, você ser grato. Isso faz com que o Senhor endireite os nossos caminhos, a gente reconhecê-lo, a gente falar: caramba, eu não sei lidar com isso daqui sozinha, mas Jesus me sustenta, Jesus tá comigo, Jesus tá aqui me mantendo, não tá me deixando cair a peteca. Ele vai endireitando os nossos caminhos, ele vai consertando e fazendo como você falou. Talvez não era o Samuel que você idealizou, mas é o Samuel que Deus preparou para sua vida e para abençoar a sua vida e a vida de Sim. tantas pessoas, porque hoje você estando aqui, você está nos abençoando. Muito. As pessoas que convivem com você, elas estão sendo abençoadas. No ruim, se não quiser admitir, ela tá vendo o exemplo, ela tá falando assim: caramba. Imagina você acordar todos os dias, porque a Maria, na minha concepção, não preciso conhecê-la para saber disso. Eu olho para ela e vejo isso. Ela acorda todos os dias e ela tem uma decisão: ou eu vou me vitimizar, ou eu vou olhar para a situação, ou eu vou olhar através da situação. Eu vou acordar, eu vou levantar, eu vou me arrumar, eu vou falar com meu filho, eu vou abençoar o meu filho, eu vou sair, vou trabalhar e vou ser grata a Deus pelo trabalho que ele me deu, pela condição que através do trabalho que ele me deu eu posso abençoar a vida do meu filho. E não é uma decisão fácil. Não. Ninguém tá dizendo que é fácil, mas foi o que você estava falando. Hoje em dia está tão comum se vitimizar que qualquer coisa fora disso é romantizar. Sim. Já vai para um outro extremo. Já vai para um extremo que não, gente, ninguém está dizendo que não é difícil. Só estamos dizendo, você só está dizendo que você escolhe tornar menos difícil. Exatamente. Mas parece que você não pode mais falar da parte boa. Você só Sim, pode falar da parte ruim. Menina, e essa não sou eu, assim, eu nunca estive nesse lugar, eu nunca vou estar, eu nunca vou aceitar estar nesse Isso aí. lugar. Porque é o que ela falou, eu escolhi vencer, eu escolhi ser a melhor mãe para o meu filho, eu escolhi ser a melhor profissional, eu escolhi ser a melhor filha. Então, assim, a vida é feita de escolha. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Eu poderia simplesmente escolher chorar, me vitimizar todos os dias e olhar para o meu filho e ver uma criança triste em cima de uma cadeira de rodas. O Mateus, ele é tão inteligente, às vezes eu até me envergonho, que eu acho que ele é até mais feliz do que eu, porque assim, ele é todo animado, ele é todo pra cima, ele já chega, já manda ligar a televisão, ele já olha pro controle e já pede, aí ele já tem a playlist dele, eu pergunto: você quer a playlist do cantor tal, tal? E ele escolhe, e quando não é não, aí ele escolhe, aí ele fica olhando pra mim e fala assim: você tá me chamando pra dançar, né? Aí lá vai eu dançar. Só Deus sabe do cansaço que eu tô internamente, emocionalmente como eu tô, mas eu escolhi dançar pro meu filho, eu vou dançar pro meu filho.
eu vou subir, eu vou tirar a roupa, porque o que você falou, eu escolho, do jeito que você tá me vendo aqui, meus colegas de trabalho vão assistir e eles vão afirmar que, assim, eu estou assim todos os dias. E no final de semana, na minha casa, eu estou assim para o meu filho e para o meu marido também. Porque eu não vou me arrumar só para ir trabalhar. Eu não vou me arrumar só para encontrar uma amiga, para um almoço. Eu vou me arrumar para o meu filho e para o meu marido. Então eu desço, eu ponho a mesa do café da manhã, eu amo mesa posta. Aí final de semana eu pego minhas xícaras, faço a mesa do café da manhã, pergunto para o Matheus o que ele quer comer de domingo é ele que escolhe o prato que ele quer, ele é o louco do risoto, aí eu vou tentando introduzir outras coisas, mas acaba sempre prevalecendo o que ele quer. Mas eu monto uma mesa, nós vamos para a mesa, nós fazemos as refeições, eu faço as coisas que ele gosta, eu dedico um tempo para ele, dedico um tempo para mim. Claro que fica uma coisa, às vezes acaba atropelando a outra, porque assim, a nossa vida é muito Muito corrida, corrida. mas quando a gente aprende a priorizar algumas coisas, é exatamente isso que você falou. São escolhas, são decisões. Eu decidi viver assim. Enquanto eu viver, eu vou viver assim. Eu vou viver para minha família, para o meu filho e agradecer a Deus todos os dias por tudo que Ele fez por mim, por tudo. E pelos momentos difíceis eu agradeço, pelos momentos felizes eu agradeço. Não tem um dia que eu não agradeça a Deus por absolutamente tudo, 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 porque Deus é muito bom. É verdade. Em todo tempo, assim, em todo tempo. Ele é muito bom e eu falo isso no meu trabalho, eu falo isso para as pessoas que estão em volta de mim, porque eu falo, né, o meu trabalho é uma extensão da minha família. As pessoas da minha equipe, elas são a minha família. Então, assim, o que eu sou aqui, eu sou com a minha equipe, eu sou com a minha família, eu sou com a minha casa, eu sou com o meu filho. O que eu falo, o dia que eu deixar um cargo, uma posição subir a minha cabeça, eu já me distanciei desse Deus. Porque, assim, eu só sou um instrumento na mão de Deus. E eu quero continuar sendo esse instrumento. Aonde Ele me colocar, que Ele me use ali de alguma forma, mas eu quero ser ferramenta na mão de Deus. Eu nunca quero ser alguém, sabe? A Maria é importante. Não, eu não sou importante. Eu faço parte disso. Eu faço parte desse corpo, eu faço parte desse grupo, eu faço parte dessa equipe. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Voltando ao trabalho. Mas a Rainha da Pérsia acabou de estrear, linda, linda, linda. E aí você vê que você fez parte daquele projeto. Muitas coisas eu idealizei, muitas coisas eu pensei, mas se eu não tivesse todas aquelas pessoas que executassem ali, não ia ser possível aquilo. Então, assim, é óbvio que a gente não é nada, nós não somos nada, né, sem o outro. A gente tem que reconhecer que a gente precisa do outro, que o outro é importante na nossa vida, mas quem tá aqui no controle, quem tem que estar no centro de todas as coisas, eu falo que tudo é de cima para baixo, né? É Então, se verdade. você está em contato com Deus, é uma cadeia. Você vai abençoando pessoas e pessoas vão abençoando pessoas e por aí vai. E a mesma coisa é quando você não está no centro da vontade de Deus, que você amaldiçoa o dia, você amaldiçoa a comida, você amaldiçoa o filho, você amaldiçoa o marido e por aí vai. Então, assim, a vida sem Deus, ela não tem o menor sentido. Você estava falando, como tive pouco na vida, eu pedi para Deus que Ele me desse algo bíblico, que remetesse a você sem eu saber. E essa aqui é uma passagem conhecida de 1 Pedro, que fala muito sobre mulheres e maridos, no caso, né? Mas tem um pedaço aqui que é você, que fala aqui: poderão ser cativados pela vida na beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior, o estilo de cabelo, as joias, o corte de roupa, mas sim a sua atitude interior. Cultivem a beleza interior do tipo gracioso e gentil, que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus. Essa pessoa, sem eu conversar com você hoje, o Espírito Santo me deu isso aqui. Uma pessoa gentil, bondosa e que aparece não só porque a tua beleza
externa, ela é muito linda. Obrigada. Quem te vê de cara, vê que você é muito bem arrumada, se porta muito bem, uma lady, mas a sua beleza interior é um reflexo de quem você é. Ela Então se você é uma sobressai. pessoa graciosa e gentil que agrada a Deus. Amém. E é muito legal falar sobre isso, porque o seu trabalho hoje é justamente alinhar. Porque muitas das vezes eu acredito que no seu trabalho você já deve ter visto isso. As pessoas, elas são muito bonitas por dentro e às vezes ela não tá transparecendo toda aquela beleza. Ela não tá permitindo que a luz dela brilhe em todas as situações, né? Às vezes porque falta ali um ajuste, às vezes porque ela não falta ali um autoconhecimento para entender o que cai melhor, o que fica melhor. E como que é essa sua relação de embelezar as pessoas? Ah, menina, essa é a parte É. boa. Porque assim, eu sempre tive outras funções, mas eu sempre fui muito ligada, assim, eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa para esse ramo de beleza, de moda, e você vê que, voltando, né, em tudo eu vejo a mão de Deus, porque ele foi me direcionando para um talento que ele já via em mim, mas antes eu precisei passar por outras áreas, né? E hoje, quando chega uma atriz para um primeiro encontro, é o que você falou, elas são pessoas incríveis, que às vezes nem elas sabem a beleza interior que elas têm, né? Que é de dentro para fora, como você acabou de falar. E essa troca com elas, assim, é muito incrível. E eu não faço distinção se é um protagonista, se é uma participação. Eu vou lá, eu atendo, eu avalio o cabelo, o tom de pele. Como você já lê antes, né? Você já sabe o perfil de cada um, então você já sabe para onde direcionar. Então, para mim, é assim, eu tô no lugar que Deus quis que eu estivesse durante quase 20 anos da minha vida, porque é gostoso, não é uma obrigação, é prazeroso. Você fala: "Olha, essa base combina com o seu tom de pele por causa disso, disso, disso". E quando às vezes, a maioria das vezes, quando acaba o personagem, a atriz vem ou o ator vem, agradece e fala que não foi só ali aquela troca de conhecimentos de beleza, mas que eles vão levar aquilo para a vida, sobre a generosidade, sobre o respeito, sobre a atenção. Você precisa respeitar o outro. Eu não posso simplesmente, você é uma atriz, você vai chegar para mim: "Olha, você tem que ficar loira, você tem que colocar cílios". Não, vamos fazer uma troca. "Olha, seu personagem, a gente pensou isso, isso e isso, o tom de loiro que te favorece é esse, o que você acha? Você tem intolerância a isso, você tem intolerância àquilo, seu cabelo aguenta". É você respeitar o limite do outro. Então, você trazendo isso, né, o que você traz para a tua vida, você levar para a vida do outro, sem você perceber, aquela pessoa começa a enxergar as pessoas de uma outra forma, porque até então tudo é comercial, né? Ela é atriz, eu sou o contratante, então tem que fazer o que está no contrato e o que eu quero. Só que eu não levo isso, eu levo além do que vai fazer ela se sentir bem também. Porque fora dali, Débora, ela vai ter a vida Uma normal dela. pessoa. É uma pessoa que ela vai no evento, ela vai no restaurante, ela vai sair com o marido dela, com o namorado, ou se ela for solteira, ela vai querer arrumar um namorado. Então, assim, é você pensar num contexto. Então, quando você agrega o teu trabalho, o conhecimento do teu trabalho, junto com respeito, com amor, com a generosidade, não tem como não dar certo, sabe? E eu levo isso para o meu trabalho. Então, você perguntou como é o dia a dia ali, né? Aquela troca. É incrível, porque às vezes é um primeiro encontro e parece que você já conhece a pessoa há muito tempo, porque ela se sente livre para Que falar para legal. você o que ela gosta, o que não gosta, o que favorece, o que não favorece. E quando eu faço a análise de cor nelas, né, que elas acham incrível, falam: "Meu Deus, eu nunca vi isso na vida", e você começa a mostrar o que favorece, o que não favorece, e você vê que elas saem dali mais felizes do que chegaram. Isso traz uma satisfação muito grande, assim, Eu pelo acho. menos para mim como profissional. Eu Até imagino. imagina, porque imagina se a Maria, como chefe do setor, ao invés de ter essa gentileza, ela obrigasse a pessoa. Porque assim, a gente quando faz um cabelo,
que a gente não gostou. A gente se sente péssima, mas eu não tenho um contrato, eu vou lá, eu mudo meu cabelo no dia seguinte. Eu tenho uma amiga minha, oi Joyce, que é cabeleireira em São Paulo. Todas as vezes que eu fiz meu cabelo em algum lugar que eu não gostei, eu ligava para ela aos prantos, amiga, o que que eu faço, pelo amor de Deus? Ai, que tonalizante que eu faço, o que que eu fecho, Mas imagina uma pessoa que tem que ficar com aquele cabelo por conta de um trabalho. E aí a pessoa vai se sentir feia. Então ela vai estar ali tendo que atuar. Claro que existem, gente, a Camila Rodrigues, que teve que raspar. Gente, aquela mulher, ela é linda. De qualquer Até jeito, careca. né? Careca! Debaixo d'água. Meu Ela é linda de Deus, que qualquer mulher jeito. linda! Mas não, é todo mundo que vai segurar Sim, isso. não Então, é. se você tem um respeito com o cliente, no seu caso seria com a atriz, de explicar, de preparar. Poxa, faz toda uma diferença, né? A gentileza faz muita diferença. Muito. E você vê, Maria, a Maria também é consultora de imagem, então ela também faz toda essa consultoria para outras pessoas, além do trabalho dela. E a gente tem essa questão com a consultora de imagem que eu acho que muitas acabaram criando uma resistência por imposição. Por imposição. Então, assim, você mesmo tendo lá tudo já orientado, como vai ser aquela personagem, já existe ali, né, uma linha, já tem um conceito. Mesmo assim, você tem respeito com aquela pessoa, quanto mais com uma pessoa como a Simone falou, que é livre, ela só tá querendo se conhecer melhor, entender o que funciona melhor para ela. Como é ruim, se com contrato já é ruim alguém chegar e falar, vai ser assim e acabou. Imagina alguém que vai lá voluntariamente buscando uma melhora, né, na sua imagem, buscando ali um objetivo de imagem que ela tem em mente, né, às vezes por uma questão profissional, às vezes, como você mesma falou, uma questão amorosa, ela tá ali procurando alguém. Então, por algum motivo, ela quer alcançar um objetivo e procura essa ajuda profissional e vem lá uma imposição. Não, é isso aqui e acabou. Gente, eu odeio imposição. Eu acredito que muitas acabaram sofrendo, né? Com essa ideia que se criou, que é uma imposição, aquela cartela, ou aquilo tem que ser feito daquele jeito, não pode faça aquilo. No seu corpo você não pode usar tal coisa. E às vezes a pessoa se sente assim, mas não é nem isso. É por conta da forma como foi transmitida aquela informação. É você se colocar no lugar do outro, né? Eu sou vaidosa. Eu gosto de me arrumar. E é o que você falou, quando um cabeleireiro faz no teu cabelo algo que você não gosta, menina, aquilo é horrível. Você se olha no espelho, você não se identifica. Isso a gente não tem uma vida pública, elas têm, né? Eles estão expondo o rosto ali o tempo todo. Ok, nós fazemos novelas bíblicas, mas não é porque é o bíblico que tem que ser feio. Muito pelo contrário. Eu imagino as mulheres de antigamente muito bonitas. Imagina todas naturalmente bonitas, aqueles cabelos naturais, aquelas peles naturais. Então, o que eu penso ali quando eu tô com elas? Poxa, e se fosse comigo? E se todo mundo tivesse um pouquinho desse pensamento, e se fosse comigo, eu acho que a gente começaria a tratar o outro de uma forma mais empática, melhor. Não é, ok, eu sei que é uma atriz morena, ela vai ter que ficar ruiva. Vamos pensar num ruivo que vai favorecer ela. Se o cabelo dela aguenta, se ela tem alguma tolerância à química. Eu preciso entender isso da parte dela, para que eu não cometa algo que venha fazer mal para aquela pessoa, porque, assim, quem nunca teve aquele problema de distorção de imagem? Nossa. Qual foi aquele momento que eu lembro uma vez muito, tem um bom tempo que a gente estava trocando uma figurinha sobre cor de cabelo, que eu até te indiquei um profissional que você foi lá e falou assim, nossa, realmente mudou. E realmente isso deixa a gente meio apática, assim, de você olhar, o teu cabelo não tá do jeito que você pediu uma coisa, o cabeleireiro fez outra, é uma outra parte que eu queria chegar, que eu acho que os profissionais de cabelo deveriam ter muita responsabilidade. Eu posso chegar com uma foto e falar, eu quero esse cabelo da revista. Ele vai ter que
olhar o meu cabelo, vai entender que aquele tom não combina com o meu tom e subtom de pele, que o meu fio não vai aguentar aquele loiro, e ser muito honesto, porque assim, a honestidade, ela tem que existir em todo mundo. Não importa a área que você esteja, você tem que ser muito honesto para com o outro. E virar e falar assim, olha, esse tom não vai te favorecer e o teu cabelo não aguenta. Porém, esse tom eu acho que vai harmonizar mais com você e ter esse cuidado com o outro, não simplesmente sair fazendo a pessoa sair dali. Já aconteceu comigo, eu já tive corte químico, Meu eu usei Deus. Mega Hair durante 3 anos, até o meu cabelo crescer e estar nesse tamanho. Então, assim, eu sei o que é passar pela mão de um profissional que não teve respeito, que não teve cuidado, Pensou só no financeiro. pensou só no financeiro. E foi o que aconteceu comigo. Procurei a ajuda da Maria porque meu cabelo ficou detonado. E ficou horrível, porque a profissional na época fez um tom de loiro extremamente claro, que acabou com o meu contraste. Eu não tinha contraste nenhum, eu fiquei uma tábua amarelada. Ficou uma palha seca, meu cabelo, uma palha seca, horrível, poroso, elástico. Enfim, destruiu. E eu falei, Maria, o que eu faço? Por favor, me ajuda. Eu sou com essa minha amiga de São A Paulo. Joyce, eu fui com a Maria. Essa minha amiga de São Paulo, inclusive, ela me conta assim de casos. Toda vez que eu vejo algum meme de Instagram sobre cabelo, eu mando pra ela. Porque eu lembro que eu estava no dia fazendo meu cabelo com ela e chegou uma mulher e mostrou a foto. Eu quero esse cabelo. Pior coisa. A Joyce, ela não é muito delicada, né, amiga? Ela falou assim, amada, só morrendo e nascendo de novo. Não tem como eu fazer esse cabelo em você. Mas eu quero. Ela falou assim, eu não faço. Porque não tem... Eu tenho que respeitar o meu trabalho. Não tem dinheiro que pague o meu trabalho, o meu nome. Mas é muito difícil isso acontecer. Do profissional não pensar no financeiro somente, né? Ver a estrutura do cabelo. Eu mesma já cheguei pra ela e falei, amiga, eu quero isso. Ela falou, você tá louca? Não dá. Teu cabelo não aguenta, ele não chega, teu cabelo é muito fino. Então, você ter esse tipo de respeito com o cliente. Ser honesto. Ser honesto. Com ele, com você mesmo, E né? acaba perdendo o cliente, porque no perdendo. caso eu precisei ir em outro profissional pra refazer aquele trabalho. Foi bom pro outro, porque ele olhou pro meu cabelo e falou assim, nossa, eu vou até filmar a sua transformação. O antes e o depois foi incrível. Ele não queria falar, tá tão ruim que eu vou até filmar Eu vou até deixar mostrar diferente. registrado. Mas ele filmou, ele publicou. Até hoje, às vezes eu vejo esse vídeo e falo, caramba, que eu fiz com o meu cabelo? E a partir dali que você foi mantendo, né? Claro que você fez pequenas mudanças, mas a partir dali a gente aprende a não cair na mão de profissionais errados. Exato. Às vezes, o barato sai caro. Você não vai querer pagar Mas às vezes pouquinho. até o caro sai caro. Exatamente. Pior ainda. Aí dói mais, Dói né? mais. Às vezes até o caro sai caro, porque às vezes vai ter profissional que acha que só porque ele é o cara, ele sabe melhor do que você. A gente, não, graças a Deus, não foi cabelo, foi maquiagem, que a gente foi fazer uma maquiagem. Verdade, numa pessoa muito... Numa pessoa muito famosa, faz maquiagem de periquito papagaio. E eu mostrei a foto, falei, olha, minha pele é fria, eu quero tons frios. Quando ele terminou a minha maquiagem, que eu olhei, Maria, era pro casamento da nossa cunhada. Quando ele terminou minha maquiagem, a minha cara, ele olhou assim, eu falei assim, eu te pedi uma maquiagem fria, tá tudo quente. Aí ele pegou e falou assim, mas que não sei o que lá, você não gostou? Eu falei, não, eu pedi uma maquiagem fria. A minha cara foi, mas ele tava tipo assim, mas eu não maquio, não sei. Eu fiquei assim, tipo, sabe, poxa, me respeita, eu mostrei, eu desenhei, sabe? Era um casamento, poxa, era uma data importante. Era uma data importante. Então, o profissional poderia também... ser o teu casamento, e aí? Nossa, não e aí? A neném não gostou da maquiagem dela. Ela não gostou da maquiagem dela. É muita responsabilidade, né? Quando a gente lida com a imagem do outro, é igual, né? Eu sou consultora de imagem também. Então, quando eu vou avaliar a tua pele, que eu vou determinar qual é a tua cartela, se eu tenho dúvidas, eu repasso o tecido quantas vezes for, porque a partir dali,
você vai mudar alguma coisa na tua vida. Você vai querer mudar o cabelo, é automático. Quando você tem, sei lá, você é inverno escuro, inverno frio. Você vai querer mudar a tua maquiagem, você vai querer comprar uma roupa nova dentro da tua cartela. E se tá tudo errado? Você vai achar que o problema tá com você, porque nada te favorece. Então, assim, é muito sério. Vou querer fazer uma mudança no meu cabelo. Os meus tons de loiro, eles são quentes. O de vocês são frios. Então, assim, não tem como chegar no salão e mostrar uma foto e o cabeleireiro, ele tem que, no mínimo, e o maquiador, entender de contraste, de profundidade, de tom e subtom de pele. É o mínimo que ele tem que fazer, porque, assim, ele tá lidando com datas importantes, comemorativas, que não dá para voltar atrás, que você vai ver aquele álbum durante a tua vida inteira e você vai falar assim, poxa, não tá do jeito que eu queria. É ter muita responsabilidade, muita honestidade naquilo que você tá fazendo para com o outro, né? Porque isso reflete no nosso trabalho. Não, é até porque a gente que tem um pouco de ideia dessa coisa da coloração, a gente sabe que tem coisa que realmente, assim, no casamento de uma amiga nossa, da Stephanie, já não foi uma maquiagem tão cara, então dói um pouquinho menos. Mas eu tive tempo de me remaquiar. Porque eu fui a mesma coisa, mostrei que era assim, expliquei, minha pele é fria, então eu quero tons frios. Depois eu te mostro a foto. A pessoa me botou um batom marrom, eu não vi, eu tava de costas. Eu não sei por que eu tava de costas. E me botou um batom marrom, me botou um blush bronzeado, bem bronzeado, alaranjado. Meu pai. Ela te levou para uma cartela de outono, né? Eu não sei para que cartela que ela me levou. Só sei que na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. E aí a moça falou assim, você gostou? Aí o que eu queria mais frio, né? Porque assim, nesse outro rapaz eu fui um pouco mais categórica. Tanto é que ele tentou colocar, ele mudou depois o meu blush. Mas assim, a sombra não teve o que fazer. Ele colocou muito, muito quente. E aí eu fui pra casa, peguei papel, passei, troquei o blush, troquei o batom, botei um pouco mais de sombra. Eu refiz uma maquiagem até um pouco mais fácil de você consertar com o cabelo, né? Mas é exatamente isso. Se você tá mostrando, o profissional, ele tinha que ter, assim, um mínimo de cuidado, Exato. né? E se você ainda tem esse facilitador de você saber o que te favorece. Eu sei. Então, assim, para um profissional é ainda melhor, né? Você fala assim, olha, essas cores me favorecem, ele vai ser muito mais assertivo. Não. Exatamente, porque a técnica de maquiagem, ele tem a técnica do contorno, do esfumado. Se ele juntar isso com o que você já sabe, né? Se sua pele é quente, sua pele é fria, que vai facilitar o trabalho dele, não tem como ele não ter um bom resultado ali. E é aquilo, né? A cliente sair satisfeita, sair feliz. Né? Eu acho que é o profissional não deixar o ego dele, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que é melhor pra você. Não, amado, não sabe. Buscar conhecimento sempre, né? A gente tem que estar se reinventando sempre. Tem 20 dias eu fiz um curso de penteado. Você vai fazer penteado? Talvez eu não vá fazer penteado, mas eu tenho que ter propriedade naquilo que eu faço. De eu chegar e pedir um penteado para uma atriz e o profissional que trabalha comigo vai falar se dá ou não. Eu vou para ele que dá, porque eu tenho propriedade naquilo que eu estou falando. Eu fiz um curso. É igual a análise cromática, né? O curso de consultoria de imagem. Eu preciso ter propriedade naquilo que eu estou fazendo dentro do meu ofício. E ninguém me pediu, a empresa não me exigiu isso, eu quis fazer. Eu quis trazer esse conhecimento. Foi uma loucura, fui para São Paulo em uma semana, deixei Matheus com a minha mãe, meu marido, a cuidadora. Eu fiquei uma semana em São Paulo, 8 horas de curso por dia. Aí você fala, como você conseguiu esse malabarismo? Não sei, olhando câmera, pelo celular, falando com meu marido, falando com ele quando dava, mas enfim, quando a gente quer, a gente consegue. É verdade. Não tem desculpa. Eu acho que assim, a pior coisa é você arrumar desculpa para aquilo que você não quer fazer. Porque se você quer, você dá um jeito e você consegue. Eu fiz o curso,
Aplico isso no meu trabalho hoje e é incrível. Eu aplico para homens também, porque a gente faz correção de olheiras, a gente faz correção de pele, e eu preciso entender se a pele dele é quente ou fria para eu não fazer uma correção errada, né? E isso em relação a penteados para determinados personagens, e eu entender que às vezes a atriz ela tem muito cabelo, é uma atriz que tem um tiquinho de cabelo, e a gente entender qual penteado seja mais funcional. Então, assim, você tem que ter propriedade naquilo do que Uhum. você está falando, do que você está fazendo, do que você vai fazer, e conhecimento é sempre incrível, né? É muito bom a gente adquirir conhecimento. E voltando no que eu disse anteriormente, não arrume desculpa para aquilo que você não quer fazer. Só assuma, eu não quero fazer. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito e a gente faz. Você é a prova disso, Você é né? a prova disso. Inclusive, foi muito enriquecedor esse episódio aqui com você. Pra mim, me abençoou muito. E eu acho que a lição que fica é exatamente essa, né? A forma como você encara as situações, a forma como você decide fazer ou não fazer, como você falou, porque no final é isso. Ou você vai decidir dar uma desculpa, ou você vai decidir encarar as coisas com reclamação, com murmuração, ou você vai decidir, apesar de tudo, dar o seu melhor, fazer o seu melhor, ainda que você não esteja no seu melhor momento, você pode decidir fazer melhor. Isso para mim foi uma grande lição. Eu até lembrei, enquanto você contava a sua história, desse versículo, né? Que diz: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. E é exatamente isso, né? A gente faz os nossos planos, mas no final é Deus quem decide o rumo, né, que a nossa vida vai ter, e a gente crê na palavra que diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É verdade. E foi maravilhoso estar aqui conversando com você eu hoje, que Maria, de agradeço. verdade. Eu amei, me abençoou Eu amei te muito. conhecer melhor. Eu já Eu conhecia de também. ouvir falar. A sua história é Obrigada. linda. E, enfim, eu aprendi muito hoje. É por isso que é Nossa. maravilhosa essa troca com outras pessoas, porque a gente aprende muito com o outro, É né? enriquecedor, né? Vocês ouviram um pouco, a gente teve umas aulas assim antes, incrível pôde com a ouvir Maria. ainda A gente mais. pôde ouvir ainda mais, aprender ainda mais e ver o quão incrível ela é. Isso daqui não é um terço, né, do que ela é. E fica de lição é isso, para mim, para você e para vocês, que vamos escolher. A gente escolhe o que a gente vai fazer do nosso dia. A gente escolhe se a gente vai trazer bênção ou se a gente vai trazer maldição para o nosso dia. Se a gente vai agradecer a Deus pelo que Ele nos deu, porque Ele acha que a gente aguenta, ou eu vou reclamar ou eu vou encarar. Falar, vambora, meu Deus, se o Senhor falou que eu aguento, então eu aguento e vambora. É verdade, eu agradeço pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Débora, já conheço de longa data, tem uma minha admiração por você, sempre muito gentil, muito doce, muito elegante. A Alice, com certeza, ela vai ter assim um espelho para a vida. Você, primeira vez que a gente está tendo esse contato, Sim, assim, né? sim. De resto, foi só muito social, Muito muito oi, tudo rápido. bem? Exatamente. Mas, assim, já fiquei apaixonada. Obrigada pelo convite. Foi muito bom poder contar um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho da minha vida. Claro que tudo é muito além, né, do que esse Sim. tempinho aqui, mas a mensagem que fica é essa, que Deus, ele é o centro de todas as coisas, né? Se a gente colocar o nosso coração em Deus, se a gente buscar refúgio em Deus, coloca o pé que Deus vai te dar o chão. Eu coloco o pé todos os dias e Deus me dá o chão todos os dias. Nem tudo são flores, é o que a gente comentou aqui inicialmente, não é romantizando, é a minha vida exatamente do jeito que ela é, porque eu escolhi. Então, assim, escolha você também, né, que está assistindo a gente, escolha, pelo menos tenta escolher todos os dias mudar a vida. Porque tudo muda através da gente, Sim. né? Deus, ele quer mudar a nossa vida todos os dias, mas ele não vai invadir a nossa vida sem que haja uma permissão da nossa parte. Então, assim, permita que Deus, ele mude a sua vida, sabe? Agradeça,
convide Jesus para a sua vida, convide Jesus para entrega os teus problemas para Ele. Quantas vezes já me vi limitada, mas limitada de um nível de olhar para mim e falar assim, meu Deus, eu não aguento mais. Toma, é teu. A Maria veio até aqui, daqui para frente é o Senhor. Ele me sustentou. Ele tem me sustentado até hoje. Ele vai me sustentar até quando eu permitir que Ele me sustente, porque é a gente que permite. É É verdade. verdade. Deus, Ele não vai nos obrigar a nada. Mas eu tenho certeza que Ele vai ficar muito feliz se a gente tivesse entrega, essa troca com Sim. Ele, né? E é sobre isso. Ai, gente, eu amei esse também. episódio. Muito obrigada, Obrigada. Maria, por estar com a Foi gente. um Foi um dia prazer feliz muito aqui. grande Foi. ter você aqui. Foi um Digo prazer. mesmo. E ficamos aí, até o próximo. Tchau, 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 pessoal. Tchau. Se você gostou, como fez o Alex, se você Curta, gostou, compartilhe. curta, Se compartilha. inscreva no canal. Se inscreva no canal e mande pra todo mundo, hein? A gente é nova nisso, então a gente sempre esquece dessa parte. Mas faça, Mas por é favor, muito faça. Por favor, faça. Mesmo se a gente esquecer de falar, faça também, tá? Faz. Por favor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.